Hoje você vai conhecer a história de um cara que nasceu para ser atleta. Se não no futebol, o Bale teria espaço em qualquer outro esporte relacionado à força e velocidade, porque o cara era um mutante, uma aberração dentro de campo, uma potência física e uma capacidade de explosão simplesmente impressionantes. Quando ele começou a aliar isso, a visão de jogo, bons passes, inteligência tática e chutes poderosos, se tornou um dos melhores do planeta na sua posição, fazendo parte do melhor Real Madrid de todos os tempos, aquele que ganhou 3 Ligas dos Campeões de forma consecutiva. Portanto, hoje a história é dele, Gareth Bale. Gareth Frank Bale nasceu no dia 16 de julho de 1989, em Cardiff, País de Gales. Filho de um zelador de escola e uma gerente de operações, o Bale começou a jogar futebol muito cedo na escola que ele frequentava, a Ingles Newid. Foi aí que, com 9 anos, já chamou a atenção do Southampton e se apaixonou de vez por futebol, tendo como seu herói de infância ninguém menos que Ryan Giggs. Só que foi no atletismo o primeiro esporte que o galês se destacou. Ele diz ter corrido 100 metros em 11,4 segundos, mas o seu professor de educação física identificou que ele tinha ainda mais aptidão para o futebol, então fez com que ele focasse de vez no esporte. Estreou profissionalmente quando tinha apenas 16 anos de idade e foi o segundo jogador mais jovem a atuar pelo clube, o Southampton, somente atrás de Theo Walcott. O time jogava a segunda divisão do futebol inglês e terminou em 12º lugar, passando longe de brigar pelo acesso. Por atuar em uma seleção sem tanta competitividade, com só 17 anos e poucas partidas no profissional, o Bale já recebeu sua primeira convocação para defender as cores do seu país. Foi um amistoso contra a Trinidad e Tobago, que terminou 2-1 para o País de Gales. O Bale deu uma assistência para esse triunfo. Já na temporada de 2006 e 2007, o Bale seguiu no Southampton, porém não conseguiu levar seu time a subir divisão. Só que individualmente o jogador era muito acima da média e já passava a ser visto pelos principais clubes da Inglaterra, que identificaram o potencial no jovem atleta. Ele não por acaso foi eleito o melhor jogador daquela Championship, ou seja, da segundona da Inglaterra. O Tottenham decidiu pagar algo em torno de 15 milhões de libras para ter seu futebol. No Southampton, o galês somou 45 partidas, marcou um gol e deu 12 assistências. Sendo assim, se apresentou ao clube londrino como uma grande promessa. Um jogador de extrema velocidade e técnica que tinha nos lados do campo seu ponto forte, mas uma lesão grave de ligamento de joelho direito comprometeu a primeira temporada do jogador, que passou por um longo período de recuperação. Seu clube, o Tottenham, ganhou a Copa da Liga Inglesa dessa temporada ao derrotar o Chelsea na final pelo placar de 2-1 na prorrogação. Quando voltou, o Bale jogou muito bem e atraiu o interesse de Juventus e Manchester United. O Tottenham logo tratou de prolongar seu contrato até 2012, aumentando ainda mais sua multa. Já na temporada de 2008-2009, o Tottenham terminou a Premier League na 8ª colocação e mais uma vez chegou à final da Copa da Liga, podendo ganhar o bicampeonato dessa tradicional competição. Mas na final encarou o poderoso Manchester United numa ótima fase e aí perdeu de 4-1 na disputa de pênaltis, ficando com o vice do torneio. O Bale, sem lesões graves, jogou grande parte das partidas como lateral esquerdo e foi bem regular, apesar dele nitidamente apresentar muito mais aptidão ofensiva. Na temporada seguinte, foi um dos principais responsáveis por classificar o Tottenham para a Champions League. O clube terminou a Premier em 4º lugar e garantiu vaga para o maior torneio de clubes do mundo, tendo seu contrato renovado como forma de premiação. No mais, o time fez boas campanhas nos torneios nacionais, mas não conseguiu troféus. Na temporada, o lateral / meia esquerda disputou 34 jogos, marcou 3 gols e deu 10 assistências. Foi na temporada de 2010-2011 que o Bale explodiu de vez. Ele foi adiantado e sem tantas responsabilidades defensivas num time muito encaixado, que tinha caras como Kyle Walker e Luka Modric. O futebol do galês entrou em outro patamar. O Tottenham terminou a Premier League em 5º lugar e na Champions fez grande campanha. O Bale assustou o planeta bola ao marcar um hat-trick contra a Internazionale, atual campeã, no Giuseppe Meazza, numa derrota por 4-3 do seu time.
time. Foram gols emblemáticos que colocaram o jogador nos radares dos maiores times do mundo. Nas quartas, o time perdeu do Real Madrid e foi eliminado. O Bale disputou 41 jogos, marcou 11 gols e distribuiu 10 assistências. Na temporada de 2011-2012, o Tottenham caiu na fase de grupos da Europa League e na semifinal da Copa da Inglaterra. O Bale marcou o único gol dos Spurs na eliminação por 5-1 para o Chelsea no jogo. O Bale marcou o único gol dos Spurs na derrota por 5-1 para o Chelsea no jogo da eliminação. Essa foi mais uma temporada de ascensão e afirmação do jogador, que mesmo com apenas 23 anos, já demonstrava um futebol de um cara muito maduro, e além da velocidade de sempre, o Bale aprimorava ainda mais a sua tomada de decisão e batidas de falta, fazendo dele um atleta ainda mais completo. Fechou a temporada com 12 gols e 17 assistências, ao longo de 42 partidas. Mudou seu número de 3 para 11, porque já não era mais um lateral, e sim um meia, quase um ponta, muito ofensivo. Então o próprio jogador declarou sua vontade de mudar. O Bale jogou demais e teve números muito expressivos, ele foi simplesmente o melhor jogador da Premier League naquela temporada, e entrou pelo segundo ano, assim como 2011, no time de melhores da UEFA, ou seja, ele já estava entre os melhores jogadores de todo o planeta. Os números, desempenhos, prêmios fizeram com que o Real Madrid não medisse esforços para trazer o atleta no auge da carreira para integrar seu elenco estrelado e compor o famoso trio de ataque junto com Cristiano Ronaldo e Benzema. Nesse último ano da primeira passagem pelos Spurs, o Bale totalizou simplesmente 44 partidas, 26 bolas nas redes e 14 assistências. Então o Bale acabou se tornando, na época, o jogador mais caro de toda a história do futebol. 100 milhões de euros foi quanto o Real teve de desembolsar para tê-lo. Um contrato de 6 temporadas foi assinado e o jogador se tornou uma das grandes esperanças merengues, e a expectativa pelo seu futebol era muito grande. A obsessão do clube era vencer a Liga dos Campeões e a tão sonhada La Décima aconteceu. Depois de uma vitória épica contra o rival Atlético de Madrid, o clube blanco ganhou aquele troféu. O Bale marcou um dos gols, naquela que virou goleada por 4-1 na prorrogação. Além disso, o galês ainda fez o gol do título do Real contra o Barcelona numa vitória por 2-1 na Copa do Rei. E foi um golaço, em que ele bateu o zagueiro Bartra na corrida, dando a volta por fora do campo e marcou. Nessa primeira temporada mágica do Gareth Bale no Real Madrid, ele disputou 44 jogos, fez 22 gols e deu 19 assistências. Já na temporada de 2014 e 2015, cada vez mais entrosado, o trio BBC desandou a fazer gols. Logo na Supercopa da UEFA, derrotou o Sevilha por 2-0, com assistência do Bale para o gol do Cristiano Ronaldo, e aí eles levantaram essa taça. O mais especial para o atacante foi que essa partida foi em sua cidade natal, Cardiff. O Real foi vice do Espanhol e vice da Copa do Rei. Voltou a ganhar títulos no Mundial de Clubes, numa vitória contra o San Lorenzo da Argentina por 2-0. O Bale marcou um dos tentos nessa partida e ajudou seu clube a ganhar mais esse título. Fechou mais uma grande temporada com 48 partidas, 17 gols e 12 assistências. Na temporada de 2015 e 2016, o Real Madrid, após ser semifinalista, voltou a decidir uma Champions. O rival foi o mesmo lá de 2014, o Atlético de Madrid. A vitória dessa vez veio só na disputa por pênaltis. O Bale converteu sua cobrança e o Real ganhou de 5-3 nas batidas. Nas oitavas, o galês marcou o gol decisivo da classificação contra o Manchester City. Mais uma Champions para a galeria do jogador, numa fase simplesmente sensacional do time de Madrid. O atacante, inclusive, entrou na seleção de 11 melhores daquela liga. No mais, o Real foi vice do campeonato espanhol. Depois da desgastante temporada europeia, o Bale ainda jogou a Eurocopa de 2016, primeira competição grande com a camisa da sua seleção. E naturalmente o jogador foi decisivo para levar seu selecionado nas costas para esse torneio. Marcou 7 gols e deu 2 assistências nos 10 jogos das eliminatórias. Na Euro jogou demais, marcou o primeiro gol de Gales na história do torneio de falta contra a Eslováquia na vitória por 2-1 e ainda fez outro muito bonito também de falta contra a Inglaterra. Conseguiu de maneira surpreendente fazer com que o país de Gales fosse semifinalista dessa Euro, só caiu diante de Portugal, do seu companheiro de Real, Cristiano Ronaldo.
Depois de disputar a primeira grande competição internacional com seu país, o Bale seguiu no Real e seguiu vencendo. Ganhou a Supercopa da UEFA e ganhou o Mundial de Clubes de 2016, contra o Kashima Antlers do Japão pelo placar de 4-2. Outra conquista foi do Campeonato Espanhol, o primeiro do Bale com a camisa do Real. Mesmo com a perseguição blaugrana, o Real venceu. A grande conquista foi sem dúvidas a da Liga dos Campeões. Os comandados de Zidane tiveram a tradicional Juventus de Turim pela frente na decisão e venceram aquela partida por 4-1. Mais uma conquista de UCL numa temporada que o Bale conviveu com lesões e não foi uma das suas melhores. Já em 2017-18, o Real se manteve soberano e dominante no futebol mundial quando derrotou o Manchester United por 2-1 na Supercopa da UEFA. Outra conquista foi em dezembro de 17, foi de mais um Mundial de Clubes. O Grêmio, o campeão da Libertadores daquele ano, foi o adversário e o Real ganhou aquela partida por 1-0. O time também ganhou a Supercopa Espanhola, batendo o grande rival, Barcelona, com amplo domínio por 5-1. E de maneira quase que inacreditável, o Real Madrid ganhou mais uma Liga dos Campeões, o tricampeonato consecutivo, a quarta em 5 anos. Dessa vez o atacante foi muito participativo e se destacou no jogo mais importante, na final. Entrou aos 30 do primeiro tempo e marcou 2 vezes, um deles um golaço de bicicleta, e ele foi eleito o homem do jogo dessa partida. Mais um grande título e uma temporada que o galês foi decisivo. Foram 39 jogos, 21 gols e 7 passes para gols. Dentro da temporada 18-19, o Real Madrid venceu o Mundial de Clubes de 2018, quando eliminou o Kashima Antlers do Japão com um hat-trick do Bale. Ele acabou com aquela partida e colocou o Real na final para bater o Al Ain por 4-1 e ganhar aquela taça. E por incrível que pareça, essa foi a única conquista da temporada de um time que, com as saídas de Cristiano Ronaldo e Zidane, caiu muito de rendimento e jogou muito abaixo do que se viu em anos anteriores. O desempenho do Bale não foi diferente e ele chegou a perder sua condição de titular em alguns jogos. Na temporada de 2019-2020, o Bale já se mostrava bastante insatisfeito com sua queda de produção e sua permanência no Real. Ele causou muita polêmica quando chegou a ser flagrado dormindo no banco de reservas em um jogo de La Liga e já não fazia mais questão de ficar no time, sendo assim negociado pela diretoria merengue. Até comemorou a classificação de País de Gales para a Euro com uma bandeira, Gales, Golf, Madrid, nessa ordem, além de já ter declarado abertamente que só sentia prazer em atuar pela sua seleção. Os desentendimentos com o treinador Zidane também marcaram o fim da passagem do Bale pelo Real. Apesar das desavenças, ainda ganhou com o time a Supercopa da Espanha e também o grande campeonato espanhol. Na temporada, totalizou apenas 20 partidas, onde balançou as redes 3 vezes e deu 2 assistências. Uma mudança de ares e um empréstimo ao Tottenham foi uma alternativa para que o Bale recuperasse seu ânimo de jogar futebol. No entanto, ele apresentou bons números e boas atuações, só que também não se firmou no time inglês, finalizando de vez sua trajetória pelo Tottenham. Por lá, disputou 237 partidas, nas quais marcou 71 gols, deu 58 assistências e ganhou um título em 7 anos. Com ânimo renovado para defender seu país, o Bale foi para mais uma disputa de Eurocopa de 2020, que foi jogada em 21. Deu 2 assistências no triunfo diante da Turquia. No mais, ficou apagado e pouco fez numa campanha parada nas oitavas de final, com uma goleada sofrida por 4-0 pela Dinamarca e deu adeus à competição. O retorno ao Real foi naturalmente um insucesso, e sem nenhum clima e saídas do estádio antes do fim das partidas e vários atos de indisciplina, o Bale deixava claro que não queria mais jogar futebol no Real Madrid. A diretoria blanca já estava sem paciência com o atleta e no final do seu contrato o liberou. Mesmo assim, ainda fez parte do plantel que ganhou o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões, mais 2 troféus enormes para sua galeria, mesmo quase não tendo atuado. Então, quando seu contrato acabou, ele deixou o Real Madrid, fazendo até uma carta aberta declarando seu amor e agradecendo aos torcedores. Juntos, fomos capazes de criar momentos que vão viver para sempre na história deste clube do futebol. Foi uma honra. Obrigado, Rala Madrid. Com a camisa do Real, em 9 anos, Gareth Bale disputou 558 jogos, marcou 106 gols, deu 76 assistências e ganhou nada menos que 15 títulos coletivos, incluindo 5 Liga dos Campeões.
Depois de deixar o Real, o Bale foi para a disputa da sua primeira e única Copa. Na condição de titular e grande referência da sua seleção, era visto que Gales brigaria diretamente com os Estados Unidos pelo segundo lugar do grupo, que tinha a Inglaterra. Depois de 2 derrotas e um empate justamente contra os americanos com gol do Bale, o único no Mundial, sua seleção foi eliminada. E após o torneio, ele anunciou sua aposentadoria do futebol internacional. Com a camisa de Gales foram 111 partidas, 40 gols, é o maior artilheiro da história da seleção, e 22 assistências. A última aventura futebolística do Bale foi assinar contrato com o Los Angeles FC, e em pouco tempo de clube já foi decisivo para a conquista da MLS daquela temporada. O Los Angeles bateu o Union Philadelphia nos pênaltis depois de empate em 3-3, no qual o Bale saiu do banco para fazer o gol de empate que colocou o time no jogo. Mesmo tendo vínculo até metade de 2023, o galês decidiu encerrar sua carreira ainda em janeiro deste ano. Ele postou uma mensagem de despedida aos torcedores em seu Instagram. Sinto-me incrivelmente feliz por ter realizado meu sonho de praticar o esporte que amo. Ele realmente me deu alguns dos melhores momentos da minha vida, o mais alto dos pontos em 17 temporadas. Não importa o que o próximo capítulo tenha reservado para mim. Com a camisa do Los Angeles foram 13 partidas, 3 gols e um título. Atuando pelos clubes, Gareth Bale disputou 553 partidas, marcou 185 gols, deu 137 assistências e ganhou 17 títulos coletivos. Como você pode ver, o Bale foi um daqueles caras que no auge simplesmente assustou o planeta bola. Formou um trio de ataque mortal com Cristiano Ronaldo e Benzema. Decidiu várias partidas enormes para o Real, a maior delas, lógico, a final da Champions de 18. Assim como outros craques, o galês poderia ter tido maior longevidade, porém optou por tomar outro rumo na sua vida. Mas o seu legado e o que ele fez, primeiro com a camisa do Tottenham, depois durante 9 anos em Madrid, não será apagado e merece ser reverenciado como uma lenda do futebol. A você que assistiu até aqui, só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou! Just be patient, make a statement, try to enjoy it.